Meus amigos, boa noite a todos. Boa noite. Eu cumprimentei, vocês responderam por desencarnados. Aí eu vou cumprimentar de novo para vocês reagirem e cumprimentarem para nós aqui, vivos, que estamos aqui. Queridos amigos, vou procurar até o mesmo tom. Queridos amigos, boa noite a todos. Boa noite. Que seja essa efusão, essa alegria inicial para começarmos esse encontro de espiritualidade, esse encontro de aprendizado, esse encontro que é sobretudo busca dos nossos anseios, busca dos nossos anelos, dirigidos ao Pai amantíssimo. E por mais que a prece seja um ato individual, quando nós a realizamos conjuntamente, diz os Espíritos, ela sobe para o imponderável com mais vigor, com mais força, com mais intensidade. Então aqui estamos reunidos nessa tarde e noite, procurando abstrair-nos de problemas ocasionais. Eles são provisórios enquanto estes, mas certamente virão outros, como já passamos por outros tantos. E a coisa mais extraordinária disso tudo, queridos, é que nós estamos aqui. E cada vez que nós superamos e exatamente aquele que parece que não vamos resistir, aquele que parece que chegou no limite da nossa força, é exatamente este que se constitui desafio potente e intenso, que quando a gente passa por ele, a gente sai diferente, a gente sai maior. Então, com isso, nós aprendemos as realidades alegres e as realidades tristes da vida, porque tudo conflui, tudo trabalha para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Antes de começar a palestra, eu, por sinal, fiz a introdução toda aqui, porque eu ainda não sei o que eu vou falar ainda. Então eu fui falando para ter tempo e imaginar o que eu vou falar. Mas, em verdade, quando eu falei dessa questão de não sair do mesmo tamanho, eu me lembrei de que isso é uma frase do livro que eu tomei a liberdade de trazer para vocês, não o meu ainda, o meu é daqui a um mês. Mas eu trouxe 6 exemplares do livro da série Nice, cuja vida difícil, experiência doída de ter uma única encarnação sofrido a perda de 2 filhinhos, o Rangel, de 3 anos de idade, e a Mariana, que veio ao Rio de Janeiro fazer um treinamento, foi acometida de um dengue hemorrágico e em 48 horas essa menina desencarnava aqui no Rio. Então, ela conta essa narrativa da perda do filhinho, do Rangel, do seu encontro com o Chico, quando ele traz para ela a mensagem, de vida em que ele estava. E essa história da Célia, ela está naquele filme As Mães do Chico Xavier. A atriz que faz o personagem dela é a Vanessa Gerbelli, a atriz, e essa atriz faz o papel da Célia, e a história dele então é contada nesse livro, é contada nesse filme As Mães de Chico Xavier, e ela então narra a sua história, quando ela diz que no momento em que ela estava orando, ela orava ao pai dela, envolveu o pai dela já desencarnado, e pensou consigo: papai, a minha vida é tão boa,
Os 3 meninos estavam brincando ali no chão e ela pensou consigo: papai, a minha vida é tão boa, estou bem casada, tenho uma condição favorável, não tenho grandes problemas. E esse mundo tão cheio de dores, as pessoas tão sofridas, o que será, papai, que Deus está reservando para mim? Sentiu a cabeça dela, como se uma mão invisível direcionasse o rosto dela para as 3 crianças que estavam brincando. Ela sentiu a mensagem e disse: não, isso não, isso não, essa não. E dos 3, 2 iriam. Ela narra essa experiência de superação, e eu posso dizer a vocês que nos últimos 5 anos foi o melhor livro espírita que eu li. Livro espírita mesmo. A mensagem espírita na sua essência, na sua mensagem última, é esse livro extraordinário da ceia. Meus amigos, que Deus nos abençoe, que os bons guias nos auxiliem. Eu acho que eu já sei o que eu vou falar. É atribuído a João, o chamado discípulo amado de Jesus. Talvez ele tenha sido chamado amado porque ele era muito jovem, João. Dizem alguns que ele tinha 16, 17 anos, um adolescente, e já se encantou com a boa nova apregoada por Jesus. Talvez por isso, por ser o mais jovem, o mais criança, o mais pequeno entre os outros, é que Jesus talvez tenha percebido essa inclinação daquele garoto. Os nossos de hoje em dia, meninos com 16, 17 anos, estão tão longe disso tudo, e nós temos ali um João, um evangelista, dos seus 16, 17 anos, já fazendo parte do colégio apostólico. Talvez por isso Jesus tenha manifestado imensa estima, imenso amor por esse que ficou conhecido como discípulo amado. Atribui-se a ele, que começa então com Cristo com os 16 anos, e é o último a falecer lá pelo alto dos seus 90 e tantos anos, e ali fiel a Jesus até os últimos instantes. Então ele escreve o Evangelho de João, que é o 4º evangelho, chamado Evangelho Místico, que diferentemente dos 3 anteriores, conhecidos como Evangelhos Sinóticos. Sinóticos porque o Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, eles têm uma unidade, eles se assemelham. Se nós fizermos uma leitura horizontal, nós vamos ver que eles se falam. Os acontecimentos têm uma certa mudança mínima entre Mateus, Marcos e Lucas, mas são sinóticos. Eles se falam, eles estão harmonizados. Não João. Se nós colocarmos o Evangelho, o 4º Evangelho, ao lado dos outros 3, vai sair tudo diferente, porque o Evangelho de João é um relato diferente dos 3 anteriores. A ele então atribui-se o 4º Evangelho e também o Apocalipse, que é um livro difícil para todos nós, porque o Apocalipse ele tem uma mensagem metaforizada, alegórica, cheia de imagens, e essas imagens a gente fica sem orientação para saber o que exatamente João terá querido dizer com aquilo que diz. Mas fomos pesquisar, fomos ler um pouco o Apocalipse e estranhei que no verso 16 do capítulo 21, João faz uma consideração assaz curiosa. Ele, ao longo do capítulo 21, ele vem dizendo que entrou num estado de percepção espiritual, em que ele viu aproximar-se desta terra uma outra terra. Viu que se aproximava de nós uma nova Jerusalém, um planeta tão novo e tão bonito, tão perfeito, que esse aqui em nada lembrava aquele.
Era um mundo novo, era um mundo perfeito que se aproximava da terra. Nós espíritas não temos grandes dificuldades de entender isso, considerando a revelação que aponta para a chegada de um mundo novo, um mundo de regeneração nesta terra, neste nosso planeta, revivendo ou refazendo essas coisas todas fora do lugar. É o planeta de regeneração que vai chegar, não com essa pressa que se apossou do movimento espírita na atualidade, em que muitos dizem it's now or never, ou vai agora ou nunca mais, como se Jesus estivesse jogando uma rede e entra nela quem tiver pé e quem não tiver vai para o chamado planeta chupão, segundo Edgar Armand. Mas não é assim. Muita água vai, como diziam os antigos, passar por debaixo da ponte para que esse mundo novo se aproxime da terra. Mas entendemos que essa nova Jerusalém, que esse novo planeta chegará para a terra através da visão de João, 2000 anos atrás, coincidindo com a revelação espírita da atualidade. Pois bem, no verso 16, João descreve esse planeta, descreve essa nova terra, e dizendo assim: ele tinha as 3 dimensões, tanto o comprimento, quanto a largura, quanto a altura eram iguais. As 3 dimensões eram perfeitas e perfeitamente iguais, de modo que não havia diferença no comprimento, não havia diferença na largura e nem na altura, porque esse mundo era um mundo perfeito, tinha as 3 dimensões perfeitas. Achei estranho. Como é que num livro religioso havia essa referência das 3 dimensões do espaço, uma referência da física? Eu fiquei pensando, o que terá João querido dizer com as 3 dimensões? Fiquei pensando também que para que alguns espíritos habitem esse mundo, se ele tem as 3 dimensões desenvolvidas, se tanto o comprimento, quanto a largura, quanto a altura são desenvolvidos, os espíritos que lá venham a residir, eles também têm de ter em si as 3 dimensões desenvolvidas. Se a gente leva para um ambiente harmônico, organizado, fraterno, um sujeito bagunceiro, um estúpido, ele destroça, ele desfaz o ambiente. Então há que haver uma compatibilidade entre o mundo nas suas características e aqueles espíritos que lá habitam. Então nós imaginamos que assim como a nova terra deverá ter as 3 dimensões desenvolvidas, as almas que para lá se dirigem hão de ter também as 3 dimensões, as suas 3 dimensões plenamente desenvolvidas. O que seria o comprimento da alma? O que seria a dimensão do comprimento do espírito? Senão o compromisso que todos nós temos, meus queridos, de crescer, de evoluir. Ninguém vai ficar parado onde está. A vida simplesmente não respeita isso. Quando nós achamos que então encontramos um pouso seguro, que a coisa está fluindo bem, que nada acontece de extraordinário, prepara o lombo. Prepara porque está chegando alguma coisa, porque a evolução vive de instabilidade. É exatamente esse galeio da alma, esses movimentos que permite a criatura evoluir. O ser estático, sedimentado, paralisado, ele não anda. Então não duvidem, de vez em quando vai chegar uma coisinha
que nós haveremos de saber ou ter de saber administrar, porque a evolução pressupõe essa desestabilização. Para acontecer, todos nós temos de crescer. Deus nos fez com destinação à luz. Deus tem um propósito conosco. Ao nos criar, Ele já previu onde deveríamos chegar. E essa trajetória entre o que nós fomos e aquilo que nós seremos, passando pelo que nós somos hoje, estabelece um crescimento, o desenvolvimento da alma. Todos nós temos de crescer. E para crescer, para nós nos desenvolvermos, nós temos de gostar de nós. Ninguém consegue querer o melhor para si se não conseguir melhorar, se não conseguir amar-se. Então nós temos de, primeiramente, até antes de gostar de alguém, o referencial que nós temos em nós para gostar de alguém é gostar de nós, porque é assim que eu avalio se eu estou gostando da pessoa, de alguém ou não. O Rabino Yashua Leiman tem um livro chamado Paz Serena, em que ele diz assim: ame a si mesmo adequadamente. Amarmos, amar a nós mesmos adequadamente. E amarmos, amigos, pressupõe amar a gente do jeito que a gente é, com o lado bom e o lado não tão bom. Eu tenho um amigo que ele diz: Eduardo, a pessoa veio, então quer só levar o meu lado bom. Eu disse: não, tem que levar tudo. Leva tudo, leva tudo, não leva nada. E é assim, queridos. A gostar de nós temos de nos identificar com as coisas que são boas em nós e as coisas que ainda não são tão boas. É só a percepção de que nós não somos bons em tudo que nos leva a perseguir a plenitude. Quem já chegou aonde deveria chegar, ou quem pensa que já está lá, não anda, porque já se planificou, já chegou, não tem para onde ir, não tem o delta entre o time, entre o tempo atual e onde vai chegar. Essa distância entre o que eu sou e aquilo que eu serei, esse delta é a evolução. Então a pessoa que não tem essa percepção das suas dificuldades, a pessoa que não admite que ela pode ser muito boa em algumas coisas, mas não tão boas em outras. Isso parece básico, mas não é. Porque nós achamos que nós somos os tais. Nós, quando olhamos para nós, fazemos um retrato. Antes chamava retrato sem retoque, agora é o quê? A pessoa faz o quê? Um Photoshop. A pessoa dá uma melhorada na avaliação que ela tem de si mesma. Então ela é ótima. Ela é só perfeita. Ela é maravilhosa. E, meus queridos, convenhamos, é muito chato conviver com alguém muito virtuoso. Porque a pessoa que não assume, não percebe isso, ela acha que o errado é sempre o outro. Porque ela é o que é, a pessoa maravilhosa. Então temos de amar-nos, concedermos a possibilidade de não sermos ainda aquelas pessoas mais maravilhosas que nós gostaríamos de ser. Havia uma entrevista um dia desse, de uma atriz famosa, um dia desse já tem alguns poucos anos, e naquele quadro em que a jornalista perguntava: fulana, quem que você levaria para uma ilha? E aí a pessoa responde, não é aqueles perfis, né? Quem você levaria para uma ilha e iria junto? Fulano. Quem você levaria para uma ilha e deixava lá? Aquelas coisas. Em dado momento, a jornalista pergunta: me diga o que você não gosta em você. O que é que você não tolera? O que é que você não gosta em você? E ela disse: a maledicência.
Meus queridos, pode ser agressivo, mas a pessoa tem a coragem de admitir que ela tem essa inclinação de perverter, de mudar, de alterar uma história de maneira maliciosa, ser maledicente. Na medida em que a gente conhece isso, a gente trabalha. Porque quando você não conhece, você não muda, você não melhora, você já chegou, você já é. Então é exatamente essa percepção de que nós não somos as melhores criaturas, os chans, os melhores, os bambambãs em tudo. Eu fiz a formação em farmácia. Na cadeira de farmácia, na faculdade de farmácia, em verdade eu me inclinava para a área médica, mas tinha de fazer a área mais de exatas da farmácia. Entre essas cadeiras também tem a química inorgânica. Na química inorgânica tem um assunto, uma matéria chamada cálculo estequiométrico. Nem quero saber, que eu também ainda não aprendi. Eu sei que é uma coisa muito difícil. O cálculo estequiométrico, você calcula a quantidade de moles, de átomos da molécula. É basicamente uma regra de 3. Aí está pensando, nossa, ele é burro mesmo, né? Não sabe fazer uma regra de 3. Esse é muito burro. Mas o problema da regra de 3, meus queridos, não é a regra de 3 em si. Depois que ela está arrumadinha, a gente só faz na máquina, tudo bem. O problema é arrumar a regra de 3. E o professor, para facilitar, botava um número que a gente tinha de encontrar no quadro. Então a gente tinha que fazer a conta e chegar àquele número que ele dava. Eu fazia de todo jeito. A regra de 3, de 4, de todo jeito, mudava aqui e ali o número, o meu número, cada hora um número, é claro. Mas o meu número nunca era igual do professor. Eu cheguei na conclusão que o professor estava errado. Chegava uma amiga minha chamada Silvana. A Silvana já tinha feito química no 2º grau, trabalhava na Reduc, no laboratório de química, então faltava as aulas de química inorgânica. Quando ia, pediu o meu caderno, disse, deixa, o que ele está dando? Com aquela displicência de inteligente. Disse, o que ele está dando? Eu disse, é isso aí, ó, essa coisa. A Silvana pegava o cálculo, o problema, em segundos. Eu não estou exagerando. O número da Silvana está igual ao do professor. Os dois estão errados. Mas aquilo me incomodava. Eu disse, meu Deus, como é que ela consegue? Eu fiquei sentindo burro. O limitado, assim, como é que ela consegue isso e eu não consigo? Estou aqui há horas nesse problema. Um dia, meus amigos, eu virei para mim e disse, Eduardo, faz isso. A Silvana é mais inteligente que você. Pronto. Resolvi, gente. Doeu um pouquinho, né? Não admitir, mas resolvi. Pronto, ela é mais inteligente. Esse é um exemplo tosco que eu estou falando, claro. Mas é para dizer que a gente tem que se permitir não ser bom em tudo. Eu tenho muitas coisas boas, mas nisso eu sempre falho, eu sempre erro, eu sempre deixo a desejar. Essa percepção de amar-se, para a gente crescer, a gente tem de reconhecer isso. O outro princípio é um título do Mário Cortella chamado Qual é a tua obra? Ninguém cresce não perguntar a si, qual é a minha obra? Qual é a mensagem que eu tenho de deixar nesse mundo? Quando eu for, eu sei que eu sou imortal. Possivelmente eu venha visitar meus familiares. O que eu vou querer ouvi-los falar a respeito de mim? Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de gente eu sou? Como é que as
pessoas me encaram? Como é que elas me aceitam? Qual é a minha obra? Qual a mensagem que eu vou deixar dessa minha encarnação? Quando falarem de mim, como é que eu vou ser lembrado? Qual é a tua obra, irmão? Qual é a tua obra, gente? Qual é o nosso propósito nesse mundo? Nós não estamos viajando aqui de passeio. Nós temos de levar alguma coisa, deixar algumas coisas e levar outras. Qual é a tua obra, irmão? Qual é a tua obra, irmã? Qual é a tua obra? Qual é a nossa obra nesse plano de Deus? Quando a gente fala assim, nós que somos muito humildes, a gente já pensa numa obra gigantesca. Não, a obra pode ser uma coisa pequena. A minha tia-mãe, que me criou, minha mãe faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Uma mulher semi-analfabeta, lia com dificuldade, para escrever o nome, escrevia desenhando, não sabia ler nem escrever. Levou a vida inteira passando roupa nas casas tinturarias, como nós chamamos, nas tinturarias de Niterói. Meus amigos, mas quando aquela senhora passava uma camisa e que aquela camisa saía daquela tábua de passar, era impecável. Ela tinha posto a sua arte, a sua competência, a sua expertise, fazendo o melhor de si. Então, meus amigos, entre a obra grande que a gente não pode fazer e entre a pequena que a gente não quer fazer, cuidado para que a gente não caia na preguiça, na indolência. Faça o que pode fazer, faça o que está à sua mão. Então é crescendo que a gente melhora e mostra a destinação de cada um, o que cada um de verdade pretende e deve ser. Mas vivemos uma época de muito individualismo. Todo mundo quer ser um vencedor. Ninguém quer ficar por baixo. Todos nós queremos ser invejados. E nos voltamos para os nossos ideais, para os nossos propósitos, para que isso não nos contamine. Porque quando eu falo crescer, não é só crescer do ponto de vista material. Aliás, pelo contrário, é mais do ponto de vista espiritual. Mas para a gente não crescer, ou pensar que crescimento é material, é só matéria, é só utilidade material, nós temos de saber distinguir na vida, queridos. O que é urgente, o que é importante? O que aparece na tua vida assim te atropelando e você tem que dar uma solução? E o que é importante? O que realmente você elegeu como uma coisa importante na sua vida? De vez em quando vão surgir coisas urgentes que você vai ter de dar solução, pensar e resolver. Mas não abra mão da importância, das coisas importantes, porque as urgências passam, mas o que é importante permanece como um propósito de vida. Cuidado com a diferença ou a não diferença entre aquilo que é o novo e aquilo que é novidade. A novidade passa. A novidade é uma a cada verão. A novidade, a indústria é que cria. Ela coloca uma pedra numa sandália, pronto, virou uma sandália nova. Ela coloca um aditivo num alimento, quem estava acostumado, pronto, vira produto novo. Ou novidade. Porque a cada verão, a cada época, aquilo vai alterar. Isso é novidade. O novo, ele traz uma mensagem renovadora de mudança. O novo, ele cria um novo patamar, um novo parâmetro, uma nova ordem de ideias. O novo é novo, a doutrina espírita é nova em nossas vidas. Porque a partir dela, a gente refaz uma série de conceitos. Então, novo é uma coisa e novidade é outra. Me lembro que quando garoto, já tem um tempinho, pode não parecer,
Eu fazia aula, naquela época não era nem educação física, era ginástica. Educação física é chique agora. Ginástica. E eu ia para ginástica, queridos, calçando um negócio chamado conga. A minha era branquinha. Terças e quintas, aula de ginástica, e eu lavava aquilo branquinho e descia feliz, expondo, exibindo minha conga, o meu conga, não sei. A gente, quando vai comprar um sapato, às vezes o rapaz, uma pessoa fala assim: olha, é muito bom, parece que está pisando no chão. O conga era assim, porque qualquer pedrinha você sentia lá em cima, pisava no chão mesmo, o conga. Depois a coisa melhorou. Aí veio isso. Quem se fala é porque está comprometido. Já tem mais de 30. Gente, até a palavra é feia. Que chute! Não, que chute! Tinha trava. O que chute era outra coisa. Um dia desses me falaram: você esqueceu da conga, do quichute? Bamba! Obrigado. Bamba! Bamba, quichute, conga. Eu quero dizer que nessa época, essas coisas tinham valor porque estavam nos meus pés. E hoje, os valores mudaram, de modo que agora eu tenho valor se eu tiver determinado calçado no meu pé. Então não é só eu que dou valor ao que eu estou calçando, é o que eu estou calçando que me dá uma representatividade na sociedade. Isso é uma inversão. Porque na medida em que eu não correspondo àqueles padrões, eu me torno infeliz. Eu troco, inverto a perspectiva de prosperidade espiritual. Então, crescer, queridos. A primeira dimensão, que é o cumprimento, é crescer. Tudo cresce, gente, até grama. Então, todos nós temos de crescer. Mas João disse que não era só o cumprimento, era também a largura daquele mundo, a largura da alma. O que é a largura da alma? O que seria a segunda dimensão, a largura do espírito? Senão a percepção de que nós devemos crescer, sim. Nós devemos avançar, nós devemos evoluir, nós devemos ir em frente, sim, mas não sozinhos. A segunda dimensão, a largura da alma, é a dimensão do amor. É a dimensão que leva a pessoa em direção a outra, dando a ela a noção de que ela pode evoluir, mas ela não vai conseguir subir sozinha. E amar o outro é querer o bem da outra, a condição dele também se realizar. Amar é diferente do nosso conceito hoje em dia, porque quando a pessoa ama, a gente ama qualquer um, e não exatamente quem presta e quem não presta. Confere. O amor é uma coisa tão espontânea que às vezes quem está do lado, como não tem aquele afeto, seja por um filho, por um cônjuge, por um amante, enfim, quem está do lado que não está envolvido no sentimento, como é que ele consegue amar aquele traste? Ama. Gente, amigo, a melhor definição de amigo que eu achei um dia desse, espetacular. Sabe o que é o amigo? Amigo é aquela criatura que não serve para nada. O amigo é aquele que você não conta com ele para nada, não serve. E é por isso que ele é amigo. Porque na medida em que ele servir, talvez seja uma relação de utilitarismo e não de amor. Então, amar o outro é amar aquilo que ele é.
Porque se a gente não gostar das pessoas, só gostarmos das pessoas belas, quem é que vai ficar gostando do feio, do traste? Então nós temos, o amor é isso. Amar ao próximo, desinteressadamente, fazer o outro pelo gosto de vê-lo feliz, porque me faz feliz. Um moço perguntou a Jesus, Jesus disse, olha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Disse, Senhor, eu amo a Deus, eu amo. Deus, o Márcio me deu 3h30 para falar. Eu vou fazer uma palestra um pouco menor, Márcio, falar só 3h15, porque eu estou um pouco cansado hoje. Não entendi o riso. Então, o moço diz, eu amo Deus, eu venero, eu vou ao templo e faço as minhas oferendas, mas o Senhor diz que eu devo amar o meu próximo. Quem é o meu próximo, Jesus? Como é que eu vou amar alguém se eu não conheço? Quem é meu próximo? Jesus para o diálogo ali e começa a contar uma história. Desloca-se do local onde estava e vai a uma outra região, dizendo assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Um homem, não sabemos se era feio, bonito, baixo ou alto, magro ou gordo, rico ou pobre, bom ou ruim, religioso ou ateu, um homem. Uma criatura descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado por um grupo de malfeitores. Passaria por aquela estrada, primeiramente, quem? Um sacerdote, que tinha funções litúrgicas no templo, nas sinagogas. Nosso sacerdote, ali passando por aquela estrada, viu um homem caído e não ligou, ou pelo menos não desceu do cavalo. Continuou o seu caminho, foi em frente e deixou o homem caído ali à beira da estrada. No segundo momento, passaria por aquele mesmo caminho. Jerusalém ficava a 600 metros acima de Jericó, então era uma estrada um pouco em declive, uma estrada muito perigosa. A gente que vive hoje as turras aí com a violência, isso não é de agora não, lá tem 2000 anos. Então aquela estrada perigosa, aquele homem caído, um levita, um conhecedor das leis, um purista das leis, passa pelo caminho, vê aquele homem caído e também continua a sua estrada, vendo que aquele homem precisava de atenção, de cuidado, de socorro. Jesus aí escolhe um personagem odiado pelos judeus. Sabia ele da resistência, não resistência, do ódio mesmo que os judeus tinham para os samaritanos, isso vindo 800 anos antes, a briga entre eles. Jesus então diz, um samaritano, pois é para fustigar os seus amigos conterrâneos judeus. Um samaritano, descendo a estrada, viu um homem caído e não conseguiu ir embora. Teve que descer do cavalo. Não conseguia ir à frente porque tinha de atender o homem. Desce, pinça-lhe as feridas, dá-lhe água, coloca-o na garupa, leva uma estrebaria, dá o dinheiro ao dono da estrebaria e diz, olha, estou te depositando isso. Mas se ele gastar mais do que isso, pode gastar, que quando eu voltar eu te ressaço, eu te pago. E aí ficamos pensando, né? Diante de uma pessoa caída, que é o próximo, é um homem, qualquer um, qual é a condição? Quem é o próximo nessa história? É qualquer um caído que estamos vendo. Seja ele qualquer coisa, qualquer pessoa, se ele caiu, ele é o próximo. Essa é a ideia do filho pródigo. Então Jesus, quando conta essa história, ele divide em 3 pessoas. E os 2 passam antes e não fazem nada. Eu fico pensando, gente, será que o sacerdote era mau? Será que o sacerdote era uma pessoa assim asquerosa, ruim?
Eu disse, não vou socorrer não, tomara que ele morra. Será que ele pensou? A gente pode pensar assim. Será que o levita, quando passou, olhou aquele caído à beira do caminho e disse, vai se danar quem mandou. Você pode imaginar uma pessoa, pode até ser, a gente não sabe. Mas por que o sacerdote não parou, gente? Por que o levita não parou? Quem é que sabe? Porque ele tinha a lei da boca para fora, não para o coração. A lei de Deus, que eles tanto... É uma possibilidade. Era só da boca para fora. É uma possibilidade. Mas a outra possibilidade também, que é igual, em termos de possibilidades, é igual. Sabe por que o sacerdote não parou? Porque ele estava atrasado para o culto. Se ele fosse parar para atender, ia atrasar. A cerimônia não ia acontecer, ele estava atrasado, como é que ele ia parar? O levita não parou por quê? Por que o levita não parou? O levita não parou, sabe por quê? Ele vai viajar assim, lá na casa de Aureliano. O levita não parou porque ele tinha marcado uma reunião com uma organização da cidade exatamente para tomar providência para aquela estrada ficar mais segura. Era uma ONG. Isso não está lá no Evangelho, por favor. Nós estamos aqui viajando. Pode ser um apegado à lei, um zeloso da lei, mas pode ser que ele está atrasado, o outro, porque não se deu conta. Quero dizer com isso, meus queridos, que ninguém não para porque decidiu ver o mal do outro. A gente não para porque tem sempre um motivo. Existe sempre uma razão. Ou você está sem dinheiro, ou você está com pressa, você tem seus projetos, você tem a sua família, você tem a sua vida, você tem suas coisas. A gente não para porque nós temos de preocupar com a gente. Então, a gente vai ver a caída e vai embora. Eles devem ter pensado, se eu parar para atender esse sujeito, o que vai ser do meu dia? Como é que eu vou agora fazer? Eu não tenho tempo. Qual foi a mudança do samaritano? Ele disse, se eu não parar, o que vai ser desse sujeito? Eu sou o caminho, eu sou a maneira, eu sou talvez a única pessoa que possa ajudá-lo. Ele é um homem caído, então eu vou fazer. Essa é a diferença. Enquanto o outro ia estragar o dia, ele optou por estragar o seu dia, porque o mais importante era salvar aquele homem que, se ele permanecesse, talvez morresse. Meus amigos, existem diversas formas de separar a sociedade. Existem aquelas pessoas, o mundo é separado por dois grupos de pessoas. Aquelas que, diante de uma dificuldade, perguntam assim, por que eu? Por que é que eu é que tenho de fazer isso? Por que é que eu é que tenho de preparar o fricassê do dia 29? Por que é que caiu nas minhas costas? Porque sou eu que tenho de fazer a sobremesa. E a gente fica, fulano tem muito mais condição. Não é assim? Eu sei que aqui não tem dessas coisas, graças a Deus. Mas é isso, porque quando a gente vê alguém caído, um garoto, às vezes pedindo no sinal, e meu Deus, quem é que deu o pai dessa criança? Não é assim? Cadê o prefeito? Cadê a autoridade? Cadê o governo? Cadê? A sociedade é parte disso, queridos. Por que eu? A outra metade do mundo pergunta assim, por que não eu? Entre essas duas expressões, esse não denuncia séculos de evolução espiritual. Por que eu? Porque não eu. Eu fico pensando, a gente chegar num plano espiritual, na presença do nosso guia espiritual, diante de Jesus. Então, nós vamos estar diante de Cristo, e com essa sensação, e nós vamos dizer para ele, Senhor, olha bem aí
Jesus não vai ter perguntando, a gente não vai estar perguntando. Você pode imaginar Jesus perguntando, a gente desencarna, Jesus pergunta assim, a propósito, você morava na Zona Sul ou na Zona Norte? Vocês podem pensar, Jesus perguntando isso, gente? O seu carro era um carro do ano ou comprado de outro? A sua poupança. Gente, vocês podem imaginar Jesus fazendo esse tipo de pergunta? Você era uma pessoa bem-sucedida ou mal sucedida? Quando a gente ouvir isso, a gente vai assim, ó, o senhor fala de um jeito, parece que eu não fiz nada. É assim. O senhor fala de um jeito, parece que eu não vivi. Como assim? Eu estudei, Senhor. Eu me formei. Eu constituí família. Deixei a minha família muito bem. Dei boa educação aos meus filhos. Tive uma vida confortável. Como assim que eu não fiz nada? O senhor fala de um jeito, parece que eu não passei e não vivi. Ele vai responder para nós, Mateus 25, 31 a 46. Mas é que eu estava com frio e não me deste que me agasalhar. Eu estava na prisão, não foste me visitar. Eu estava com fome, não me deste comer. Eu estava no hospital, não foste me ver. É isso, meus queridos. A dimensão, a segunda dimensão da alma é a dimensão que nos projeta em direção ao outro. Mas João diz que não só o comprimento, a largura, a altura também é importante. As três dimensões da alma. Eu não posso só me desenvolver, eu tenho de trazer o outro comigo. Como dizia Michel Coste, procurei a minha alma e não a pude encontrar. Procurei o Senhor, meu Deus, ele se afastou de mim. Procurei os três, encontrei. Procurei os três, encontrei os dois. Então, quando a gente descobre que temos de crescer e que não vamos sozinhos, falta a terceira dimensão do Espírito, que é a largura. O que é a largura? Senão a percepção. A altura. Senão a percepção de que eu estou ligado, de que eu sou filho de Deus. A largura é a conexão da criatura com o Criador. Esse Criador, que alguns chamam de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aristóteles chamava-o de um motor inemovível. A maçonaria, o grande arquiteto. O Tillich, teólogo protestante, chamava o ser em si. Jesus chamava assim, Abba, Pai querido. É essa percepção de criatura, é essa percepção de pertencimento, de que somos filhos de um Pai rico e que toda a sua herança a nós pertence. Essas são as três dimensões que nós devemos desenvolver para habitar esse mundo, essa nova Jerusalém, que tem as três dimensões desenvolvidas e que nós deveremos também levar as nossas plenamente desenvolvidas. São essas considerações, meus amigos. Como disse o Márcio, me deu 3h30, vocês ficam então me devendo 2h30. Mas eu vou, antes, eu gosto de lembrar de uma parábola muito interessante, que conta a história de um rabino, Eusique, chamava-se filho de Jequel, um outro rabino. Eusique, filho de Jequel, morava num gueto, em Cracóvia, na Polônia. Vivia ali e um dia teve um sonho estranho. Imaginem vocês que Eusique, filho de Jequel, teve um sonho dizendo que ele deveria deixar a sua cidade, o seu gueto, e viajar até a Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, porque debaixo da ponte que levava até o castelo do rei tinha um tesouro escondido. É
Era só ele cavar debaixo da ponte que encontraria o tesouro e ficaria rico. Acordou no dia seguinte e disse: que loucura! Como é que uma coisa dessa vem na minha cabeça? Que sonho louco é esse? Não deu a mínima para o sonho. Mas passados alguns dias, não é que ele sonha de novo? Que ele deveria juntar o dinheiro que tinha, deixar a Cracóvia, na Polônia, e viajar a outro país, lá na República Tcheca, e procurar a ponte que dava para o Castelo do Rei, e ali cavar e achar o tesouro. Achou que era um absurdo? Que perturbação essa ideia que continua? Não correspondeu, não atendeu o sonho, e daí a alguns dias sonhou pela terceira vez. Quando sonhou que deveria largar a sua cidade, e lá eu vou dar uma chance a esse sonho. Ele está repetindo várias vezes, quem sabe não é um aviso. E eu sei que Jequiel então deixou a sua cidade, na Polônia, e foi para a República Tcheca. Chegou em Praga, viu uma bela cidade e achou o Castelo do Rei, que era ligado por uma ponte. Mas essa ponte inconveniente, básico, ela era vigiada por soldados, era a ponte que dava para o Castelo do Rei, a ponte era vigiada. E diante disso ele parou, pensar o que fazer. Voltou no dia seguinte, esperando que a guarda tivesse ido embora. Ela tinha se alternado, eram outros soldados, mas a ponte estava vigiada. Ficou assim pensando o que fazer. Existe um tesouro ali, quem sabe, debaixo daquela ponte, mas não consigo cavar. Imagina se ele fosse lá, o que os soldados iam fazer. Ficou assim algum tempo, até que um dia, o capitão lá da guarda, lá dos soldados, veio ao encontro dele: senhor, eu estou vendo o senhor aqui nos últimos dias, um pouco assim perdido, parecendo estar desorientado. Eu não sei se o senhor está com algum problema. Eu posso ajudá-lo? Eu posso fazer alguma coisa pelo senhor? O senhor está esperando alguém? O senhor está procurando alguma coisa? Eu posso ajudá-lo? O capitão foi tão gentil que ele se propôs a contar a história. Imagine o senhor que eu sonhei 3 vezes que eu devia largar a minha cidade, cavar ali debaixo daquela ponte, porque ali tem um tesouro, e com esse tesouro eu vou ficar rico. O sujeito escondeu a boca pelas mãos, começou a rir, sacudiu e disse: não acredito. Um homem com essa idade, já um senhor, que devia ter maturidade, conhecimento, o senhor vai dizer que o senhor veio parar aqui por causa de um sonho? O senhor vai dizer que largou o seu país, veio para cá porque o senhor sonhou? Vou te contar, por favor, meu filho, volta para tua casa. Sabe uma coisa? Falava o moço. Eu tive um sonho parecido, um sonho louco desse, imagina. Imagina o senhor, que eu sonhei que eu devia largar a minha guarda e ir a Cracóvia, na Polônia, procurar um tal de Eusique, filho de Jequiel. Porque segundo esse sonho louco, atrás do fogão dele, na parede que fica atrás do fogão dele, tem um tesouro dentro da parede. Agora imagina que eu vou largar minha função aqui, chegar num gueto de judeus em Cracóvia, perguntar por Eusique, metade é Eusique. Eusique e Jequiel é a outra metade. Eu mato todos, eu destruo todo o gueto para achar essa casa. O judeu aquilo achou aquilo muito estranho, deu um passo para trás, foi voltando para trás, correu para casa. Correu para casa. Chegou em casa, arrastou o fogão, pegou uma picareta, começou a dar a picareta e a capa dele já caindo. Não é que perto do assoalho tinha um tesouro? O tesouro estava ali na casa dele, gente. Essa parábola é muito interessante, porque ela nos diz
que na maioria das coisas, o grande tesouro da nossa vida está mais perto de nós do que a gente possa imaginar. O tesouro da nossa existência, as coisas que realmente se constituem joias da nossa vida, estão mais perto da gente do que a gente possa perceber. Mas ela tem uma outra mensagem estranha, curiosa e bonita. É porque se estava na casa dele, atrás do fogão da parede da casa dele, por que é que ele teve lá no outro país para saber disso? É porque, meus amigos, por mais que o tesouro esteja dentro de mim, ele só se revela a partir do outro. Eu preciso sempre de alguém cujos olhos possam revelar a beleza, o tesouro que está em mim. Eu só consigo me ver naquilo que eu sou de mais bonito e resplandecente a partir do outro. Então, são as três dimensões do Espírito. São as três dimensões da alma. E, meus amigos, nós vamos ter que fazer tudo junto. São os três juntos. Não é desenvolver a alma, depois o amor. Não. É completude, é plenitude. É tudo num pacote só, num combo. Num combo espiritual. Levando o melhor de nós, levando o melhor do nosso espírito em direção a Deus. Não sei se vou me lembrar um dia desse de falar e esqueci. Se eu esquecer, vocês vão me perdoar. Mas eu me lembro de um poema que diz assim: no meio-dia de fim de primavera, eu tive um sonho com uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer a terra. Veio pela encosta de um monte, tornando outra vez menino, a brincar e a rolar pela relva, a colher flores para deitar fora e a rir de moda ouviste nós. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de terceira pessoa da Trindade. Num dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. O primeiro fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. O segundo fez um Cristo eternamente preso na cruz. Com o terceiro, tornou-se eternamente humano e menino. Depois desceu, vai para o sol e desceu o primeiro raio de sol que apanhou. Hoje ele vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso natural. Limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças d'água, atira pedras nos burros, corre a gritar e a chorar dos cães. E porque sabe que elas não gostam, mas se toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em rancho pelas estradas com as pilhas nas cabeças e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a beleza que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem nas mãos e olha devagar para elas. Damos-nos tão bem um com o outro, damos-nos tão bem um com o outro, que nem pensamos um no outro, mas somos dois íntimos, como um contrato íntimo entre a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos com 5 pedrinhas no degrau da porta de casa. Graves como convém a um Deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse todo o universo, e por isso mesmo fosse um grande perigo deixar uma cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias só dos homens e ele sorri, porque tudo é incrível. E dos reis e dos que não são reis, e tem pena quando eu falo de guerras. Ao adormecer, eu levo o colo para dentro de casa. Ele dorme dentro de minha alma. Às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Embaralha uns com os outros, põe uns em cima dos outros e bate palma sozinho, sorrindo para os meus sonhos. Quando eu morrer, filhinho,
Seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu no colo e leva-me para dentro da tua casa. Desce meu ser cansado e humano e conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer, e dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia, que tu sabes qual é. Muita paz, querido.